Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Breno Costa, essa é a página Vida no Mundo Espiritual. Eu sou juiz do trabalho, moro em Marília, trabalho em Bauru, sou administrador dessa página, A Vida no Mundo Espiritual. Também para quem não me conhece, uma apresentação rápida, eu sou de família espírita, desde criança eu faço desdobramentos conscientes, depois vim a desenvolver a psicografia e tenho 5 livros escritos e o próximo livro será sobre desdobramentos conscientes, né? Mas dentro da visão espírita. Nós temos muitos estudos sobre desdobramento, tem muitas escolas, né, institutos que estudam a projeção da consciência, a viagem astral. Só que a minha ideia é fazer uma colaboração dentro da doutrina espírita. Como eu sou espírita de nascença, né, de família, minha ideia é fazer essa contribuição. Porque como eu tenho desdobramento desde criança, eu achei pouca matéria dentro do espiritismo. Eu tive que me recorrer muito de outros materiais. E minha ideia é trazer os institutos espíritas para a gente entender melhor. E esse bate-papo, que a gente vai tentar sempre fazer no sábado, por volta desse horário, é para me aproximar mais de vocês, receberem as dúvidas, receber as dúvidas que vocês podem enviar. Às vezes eu não vou conseguir responder aqui, mas depois eu respondo, porque eu quero que meu livro traga os institutos espíritas explicando o desdobramento. A ideia é trazer as explicações espíritas, eu vou estar relatando os desdobramentos que eu fiz e também algumas técnicas. Nós já tivemos um bate-papo semana passada e a ideia é todo sábado a gente ter esse bate-papo. Esse curso em forma de bate-papo, né? Hoje então é a segunda aula. Quem perdeu a anterior, entra no canal no YouTube, chama Breno Costa, lá tem o vídeo carregado, você pode assistir. Quem está assistindo hoje, eu peço que compartilhe para mais gente poder estar assistindo. E quem segue a página Vida no Mundo Espiritual, lembra de entrar na página, tem aquele botão seguir, você escolhe a opção ver primeiro, que aí você não perde as publicações. Então, na primeira aula, nós conversamos sobre qual que seria o primeiro passo para você fazer desdobramentos conscientes. E nós falamos que o primeiro passo é você aceitar que é espírito, né? Que isso significa você despertar como uma consciência imortal, como espírito, entender conscientemente que a sua essência é espiritual. Esse é o primeiro passo, porque senão nada vai fazer sentido. Você vai se desdobrar, vai se projetar para fora do corpo físico, vai olhar o corpo físico em repouso, e aí você tem que entender que você não é o corpo, você está fora do corpo. Até que eu comentei que tem gente que pergunta, o meu espírito pode fazer viagem? Não, não é o seu espírito que vai fazer, é você é espírito. A sua consciência, você é uma consciência espiritual, sua natureza é espiritual. Então é você que se projeta. Seu corpo fica deitado, você que sai do corpo. Então a gente precisa ter essa consciência espiritual. E a consequência prática disso é começar a viver como espírito. E a consequência prática de viver como espírito é você aplicar o Evangelho no seu dia a dia. O Evangelho é o nosso guia de uma consciência espiritual, é o guia para se conectar com Deus. Isso inclui, inclusive, especialmente para quem quer fazer desdobramento, inclui você fazer oração diária, meditação, porque você tem que elevar o seu padrão vibratório para entrar em sintonia com seus amigos espirituais, com seus guias espirituais, para você ter um ambiente espiritual apropriado para quando você se projetar e entrar no mundo espiritual, você fazer isso de forma consciente e tranquila. Senão você vai encontrar espíritos infelizes, doentes, maldosos, que às vezes vai te causar uma sensação muito ruim. Então a ideia é que a projeção seja de forma agradável. Hoje o foco que nós vamos conversar, quem quiser mais detalhes vê a aula anterior. De hoje nós vamos conversar sobre o cordão de prata. O que é ele? Ele existe? Ele não existe? O que ele seria? O pessoal que sabe o que ele é pergunta se
existe um risco dele romper, né? Está projetado ele romper, existe um risco de você desencarnar durante a projeção, existe uma distância, você pode se distanciar do corpo físico. A que distância? Qual que é o risco que isso teria? E para entender o cordão de prata, a gente precisa entender um pouquinho dessa questão espírito, mente e matéria. Deus é o princípio criador de tudo, é a causa primária de todas as coisas, é nosso Pai. Ele criou o espírito e deu para ele o instrumento, que é a matéria. E para interagir com a matéria, a principal ferramenta do espírito é a mente. Então o espírito, por meio da mente, consegue manipular a matéria. E aí ele forma os veículos de manifestação. Nós temos vários, outro dia a gente vai conversar sobre eles. Mas nós precisamos entender que a nossa mente forma o corpo mental. O corpo mental, utilizando do fluido cósmico universal, da matéria elementar primitiva, do plano espiritual onde você está, forma o corpo espiritual. Psicossoma, perispírito, tem vários nomes, né? Corpo astral. No espiritismo é o perispírito, corpo espiritual. Quando você vai reencarnar, ou seja, reentrar nessa matéria densa, que nós rotulamos esse corpo de carne, você reencarna. Você forma o corpo físico. Então a mente forma o corpo mental forma o corpo espiritual forma o corpo físico. Então nós temos que todos os veículos de manifestação são resultados da mente, o espírito moldando os veículos de manifestação. E quando nós estamos encarnados, nós temos uma ligação fluídica muito grande com o corpo físico, que prende todos esses corpos junto ao corpo físico. Como é a mente que forma todos esses corpos, essa ligação é mais intensa no cérebro, porque o cérebro é a principal sede da mente. Então essa ligação é muito intensa no cérebro, que fica na cabeça. Quando você se desdobra, essa ligação ela permanece. E torna-se visível essa ligação fluídica muito intensa na cabeça, no topo da cabeça, na altura da cabeça, do psicossoma, do perispírito com o corpo físico. E o pessoal chama isso de cordão de prata. Não é um cordão, é uma ligação fluídica, unindo o corpo espiritual ao corpo físico. E também está unindo ao corpo mental e ao duplo etérico e ao corpo espírito. Então essa ligação fluídica mais intensa que o pessoal chama de cordão de prata. Não é um cordão, é uma ligação vibracional, fluídica, porque a mente moldou esses corpos. Só que, em verdade, essa ligação não tem só aí, tem todo o corpo. Tem uma passagem de André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ele está andando pela periferia da colônia e verifica dois espíritos com os filamentos saindo do corpo, fala, mas o que é aquilo? E o mentor dele fala, são espíritos encarnados que em desdobramento vieram até a colônia. O que esses filamentos que você está vendo sair são filamentos que ligam ao corpo físico. Está em ligação. O corpo espiritual ao corpo físico. É que o mais forte, o mais intenso é o que está na cabeça, ligando o cérebro espiritual ao cérebro físico. E ele brilha, por isso tem um prata, né? Então, por isso tem essa cordão de prata. E ele brilha. E aí nós podemos pensar, então, respondendo, o que ele é? Ele é o nome dado a essa ligação mais intensa que está na altura da cabeça, ligando os corpos ao espírito. Então está interligado. Todos os corpos estão interligados por esse cordão de prata, por essa ligação fluídica. E aí vem a segunda pergunta. Existe uma limitação, uma distância? O que vocês acham? Você pode se desdobrar, projetar para fora do corpo físico e ir para qualquer lugar? Você pode ir para outro país, ir para outra dimensão, ir para qualquer lugar sem riscos? Ou você só pode se desdobrar e caminhar perto do corpo, na sua casa, na rua, até onde que você poderia ir? E a resposta é que ele não tem uma limitação. A limitação é a sua capacidade de onde você pode ir. Como é uma ligação fluídica entre os corpos, criada pela mente, ela não se rompe simplesmente pela distância. Você pode ir para qualquer local que essa ligação vai se manter.
E qualquer coisa que ocorrer no seu corpo físico, da onde você estiver, você vai sentir você atraído de volta para o corpo físico. Então não há limitação de distância. Você vai até onde você consegue ir conscientemente. E uma dúvida que muito comum é se existe risco de romper durante a projeção. Você está projetado, está numa dimensão espiritual, está longe do corpo. É possível que algum espírito desencarnado, maldoso, vai lá e rompe essa ligação e você desencarne, né? É possível que isso ocorra? E a resposta é que não, né? Não é possível que isso ocorra. O rompimento do cordão de prata, ou seja, o rompimento dessa ligação fluídica mais intensa com o corpo físico, ocorre no momento do desencarne. É quando você desencarna, quando o corpo físico perde a vida, que você vai, com o passar de um tempo, romper o cordão de prata, essa ligação fluídica. Inclusive, é muito difícil romper, né? Na fase evolutiva que nós estamos, nós precisamos de espíritos amigos, né, ou emissários de Deus, que eles vêm, né, espíritos mais evoluídos ou que trabalham nessa área, lá na espiritualidade, que vem e faz o rompimento. Quem quiser se aprofundar nesse tema, leia o livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz conta uma expedição que ele participou, que veio lá de nosso lar até aqui na nossa esfera e ajudou no processo de desencarne de 4 pessoas. Então, passado um tempo que você faz o rompimento do cordão de prata. Quando o corpo físico perde a vida, passado um tempo, algumas horas ou muitas horas, a depender do nível evolutivo da pessoa, é que é feito o rompimento. Então não é simples, não é fácil romper. Por isso que eu não tenho risco de você estar desdobrado e romper. Aí o pessoal pergunta, mas tem perigo em fazer desdobramento? A resposta geral é que não tem perigo. Porque desdobramento todo mundo já faz. Quando você vai dormir, todos se desdobram, né? Todos se projetam. A diferença é que nós estamos ensinando nesse curso, né, e que tem muitas escolas que ensinam, é fazer isso de forma consciente. Ou seja, você ter a consciência plena do desdobramento, que é recordar em estado de vigília. Ou seja, você voltar para o corpo, abrir os olhos e se lembrar do desdobramento que você fez. Não quer dizer que as outras pessoas não fazem, elas fazem, só que não se lembram. Às vezes lembram de alguns fragmentos que são os sonhos. A gente vai conversar sobre isso. Então, perigo não tem. O que acontece é o seguinte, se você faz desdobramentos, projeções e não faz isso com responsabilidade, em sintonia com seus guias, procurando fazer de forma íntima, com hábitos mentais saudáveis, você tem uma atmosfera psíquica ruim, densa, você está em companhia de espíritos densos e a sua projeção ela é desagradável. Você vai encontrar espíritos doentes, maldosos, isso vai te trazer um mal-estar, então vai ser muito desagradável, às vezes até traumático. Então o maior perigo é esse, né? Não é um perigo propriamente dito. A Jéssica perguntou se esse rompimento é a chamada segunda morte. Não, não é. Segunda morte é outra coisa. Segunda morte é o seguinte, o universo espiritual ele é mais complexo que o nosso. Isso significa que lá há várias realidades coexistindo. Quando a gente desencarna, a gente vai para uma esfera espiritual própria para o nosso nível de evolução. Então você desencarnou e foi para uma esfera espiritual. Está lá. Você formou um corpo espiritual para viver lá. Passado um certo tempo, você pode evoluir mais ainda e para dimensões mais sutis. Você pode sofrer uma segunda morte, que é o quê? Deixar aquele corpo mais denso e moldar um outro corpo mais sutil para uma nova dimensão. Lembra que eu falei que no momento do desencarne você pode ficar muito ligado ao corpo físico ou pouco? Ou seja, o rompimento do cordão de prata pode demorar ou ser rápido. Depende do nível evolutivo. Espíritos pouco evoluídos vão ficar muito tempo ainda ligado ao corpo físico. Muito tempo eu digo, né, 1 dia, 2 dias. Porque ele precisa absorver um pouco desse princípio vital para moldar o novo corpo espiritual. Ele vai para uma esfera mais densa. Posteriormente, se ele tiver condições, ele consegue
ascender para esferas mais sutis. Aí ele tem que sofrer uma segunda morte. E pode sofrer uma terceira, uma quarta. Ou seja, a morte é só você deixar o seu corpo, o seu veículo de manifestação para trás e passar a utilizar outro, né? Ocorre também o adoecimento dos espíritos. Espíritos que ficam muito enraizados no mal, eles podem, na ignorância, eles vão adoecendo e o corpo espiritual vai adoecendo. Aí também pode ocorrer a segunda morte. Isso aí está muito bem explicado no livro Libertação, do André Luiz, pelo Chico Xavier. A gente sempre cita André Luiz porque Allan Kardec e André Luiz formam uma base segura de estudo, para a gente não ficar perdido, que são muitos livros, né? Então é o que dá a nossa base segura. Então leiam Obreiros da Vida Eterna, leiam Libertação. No Libertação ele cita a questão dos ovoides, que é uma espécie de segunda morte. Então a segunda morte pode dar tanto por adoecimento, aí você tem que levar o espírito para um tratamento, para um reencarne, ou para a ascensão. Pense o seguinte, a mãe da André Luiz estava vivendo numa dimensão superior, ele estava vivendo em nosso lar. Ele foi visitar a mãe dele em desdobramento, ele se desdobrou em nosso lar. Peguem o livro e leiam novamente. Ele deitou na cama, depois de um dia de trabalho, dormiu, saiu do corpo espiritual, se desdobrou, utilizando o corpo mental, que é mais sutil, foi visitar a mãe dele numa dimensão superior. Isso lá, no universo espiritual. Se ele atingir o nível de viver nessa dimensão superior, ele sofre uma segunda morte. Deixa esse corpo espiritual mais denso, molda um mais sutil e vai viver nessa outra dimensão mais sutil. E aí então, o cordão de prata são essas dúvidas principais, né? Distância, não tem, o que ele é uma ligação fluídica, se há risco de rompimento, não há, ela ocorre no desencarne.